com você, porque Deus ele está presente neste lugar. Então a Bíblia nos diz que havia um homem chamado Jó, no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, e a Bíblia nos diz que havia um homem chamado Jó. Preste bem atenção, eu estou comparando Jó com Cornélio, porque o Cornélio era um homem também temente a Deus, e Jó também era um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que ele vivia na cidade, ou seja, na terra de Uz. Então ali, Jó, ele adorava a Deus, mesmo pela circunstância que ele passou, a prova que ele passou, a tentação que ele passou por causa do diabo, porque ele também passou uma tentação muito perversa por causa de Satanás. Certa vez a Bíblia nos diz que os filhos de Deus foram participar de uma reunião, e a Bíblia nos diz que os filhos de Deus, eles estavam em fila, que eu acho interessante que eles estavam em fila para falar com Deus. Eu quero dizer para você, não sai da fila, porque Deus ele está presente aqui. Deus ele quer que você não saia da fila, ele quer que você fale com ele, porque os anjos do Senhor, que são os filhos de Deus, eles foram falar com Deus, mas sempre tem o inimigo, o adversário da nossa alma, que ele também é intruso, ele também entra na fila também. Mas sabe por que ele entra na fila? Para julgar você, para condenar você diante de Deus. Mas só que Deus, ele conhece o seu coração, e Deus conhecia o coração de Jó. Então Satanás, ele chegou diante de Deus, mas só que antes de Satanás ele abrir a boca, Deus já conhecia o intento de Satanás, e Deus perguntou para o diabo, É interessante que o diabo, e ele achou que Deus não sabia o intento dele. E a Bíblia nos diz que Deus pergunta para Satanás, Satanás, de onde você vem? Aí Satanás ele fala assim, para Deus, eu venho de passear, de rodear a terra. Mas ele estava mentindo, porque ele estava rodeando, ou seja, vigiando Jó. Ele estava vigiando Jó, porque ele sabia que Jó era um homem íntegro e sincero. E muitas vezes o Satanás, amados queridos irmãos, muitas vezes ele observa os filhos de Deus. Então Satanás, ele ficou observando os filhos de Deus no dia que eles iam apresentar a causa a Deus. Então ele entrou no meio, ou seja, ele entrou na fila também. E muitas vezes o Satanás ele observa a causa que você tem para colocar diante de Deus. Mas Deus ele sabe como agir neste momento para te defender do adversário da sua alma. E a Bíblia nos diz que Satanás ele fala para Deus, não, eu estou aqui, eu estou rodeando a terra, observando a terra, passeando pela terra, por a terra, Mas só que Deus, ele conhecia o coração, conhecia o intento de Satanás. Não, Satanás, eu estou falando não, mas estou conjecturando. E Deus diz para Satanás, você observasse o meu servo Jó. Então Deus ele já foi no ponto de Satanás. Porque Satanás ele estava observando era Jó, ele não estava andando, passeando pela terra, mas ele estava observando Jó, porque o Jó ele era um temente a Deus. Mas a Bíblia nos diz que Jó, ele orava, ele apresentava a sua causa a Deus, a sua família. Então é muito necessário, meus queridos, amados irmãos, que você apresenta a sua causa, você apresenta a sua família, você apresenta as suas necessidades. E Jesus, ele está aqui presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para ouvir a sua causa. É necessário que você fale com Ele. Você está na fila? Fala com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. Então é necessária a oração que Cornélio e Jó fazia, chegou até a memória diante de Deus. Porque a oração, ela que faz, que toca no coração de Deus.
que toca na memória de Deus, para que Deus, ele venha e julgue a nossa causa. Então Jó e Cornélio eram um homem temente a Deus, um homem íntegro, sincero e que desviava de todo o mal. E que eram homens retos diante de Deus.